Oi pessoal, meu nome é Paula Leal, eu sou endocrinologista e a gente vai dar continuidade à nossa série sobre drogas emagrecedoras. Eu falei para vocês em outros vídeos sobre anfetamina, sobre sibutramina, e hoje eu vou falar para vocês sobre uma droga que voltou, que foi liberada pela Anvisa para uso a partir desse ano, que é a locarcerina. Então várias pessoas têm me perguntado a respeito dessa medicação e eu quero explicar um pouquinho mais para vocês a respeito do que é essa droga. Queria só fazer um adendo aqui, um parênteses. No vídeo de sibutramina, algumas pessoas se queixaram de que eu usei alguns termos muito técnicos, que ficou confuso. Eu não achei, a maioria das pessoas teve um bom entendimento, mas aquela minoria de pessoas que reclamou, eu gostaria de deixar bem claro. Os meus vídeos, é lógico que a gente tenta, da maneira mais clara possível, tentar atingir pessoas leigas, pessoas que realmente não são da área de saúde, mas existe uma grande gama de profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, biomédicos, profissionais de educação física que me seguem, e eu preciso realmente explicar alguns mecanismos de ação, algumas fisiopatologia de algumas drogas, para que as pessoas possam entender melhor o porquê de usar ou não usar. Então, infelizmente, vocês me desculpem se algumas vezes eu acabo falando alguns termos que não tá, dentro do entendimento de vocês. Eu tento ser o mais clara possível, mas assim, infelizmente não tem como eu fazer a coisa de uma maneira mais simples do que eu já faço. Para quem tem essa dificuldade, eu recomendo que vocês me sigam em outras redes sociais, no Instagram, existem várias coisas que eu escrevo, e aí eu acho que você vai encontrar aí onde a linguagem está mais acessível para você, tá bom? Falando um pouco de locarcerina, essa droga, ao contrário do que a mídia, em alguns veículos aí de comunicação soltou, ela não é uma droga nova. Na verdade, a locarcerina, ela foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos em 2012. Em 2013, ela começou a ser prescrita nos Estados Unidos como Belviq, que é a locarcerina, que é o nome comercial da locarcerina. No Brasil, ela chegou a ser prescrita nessa época, mas como ela não tinha o registro da Anvisa, ela foi retirada do mercado. Eu lembro que nessa época, 2013, a gente chegou a prescrever a locarcerina para alguns pacientes, mas logo ela foi retirada realmente porque ela não tinha Anvisa, e a gente teve que esperar 5 anos para que ela pudesse ser reintroduzida, ter a liberação da Anvisa, porque é assim que as coisas têm que funcionar aqui no nosso país. E esse ano a Anvisa liberou a locarcerina, então 5 anos depois do Food and Drug Administration liberar, ela foi liberada pela Anvisa, e a partir de janeiro começamos a prescrever. Eu já tinha uma certa experiência com a locarcerina, eu já havia usado a locarcerina em alguns pacientes aí há 5 anos atrás, uma boa experiência, Lógico que não é uma droga que faz milagres, mas ela tem as suas indicações pontuais, e eu vou explicar para vocês como que ela atua, qual que é o mecanismo de ação e quem deve ou não deve usar. A locarcerina, na verdade, ela atua através de uma substância muito bem conhecida por nós, que é a serotonina. A gente sabe que a serotonina está extremamente relacionada ao humor, ela está bastante relacionada à saciedade. A locarcerina, ela vai atuar justamente modulando esse hormônio através de receptores. Eu vou explicar um pouquinho para vocês essa seletividade da locarcerina, porque isso aí é uma coisa muito importante. A serotonina, para ela atuar, ela atua através de receptores. Assim como qualquer hormônio, você precisa que haja uma ligação do hormônio a esse receptor para que ele possa desempenhar suas funções no nosso corpo. A serotonina, ela atua através de receptores que a gente chama de 5-HT, que são receptores através dos quais a serotonina vai ligar e que estão presentes em diferentes estruturas para que ela possa desempenhar suas funções aí relacionadas à saciedade e outros tipos de função. Acontece, gente, que esses receptores, eles têm uma gama de subdivisões. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 5-HT, receptores 5-HT que vão de 1 a 7. Então a gente tem 5-HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E dentro dessas divisões, a gente tem subdivisões A, B, C. Então a gente tem 5HT1A, 5HT1B, 5HT2A, 5HT2B. Então assim, cada um dessas subdivisões, cada receptor, ele vai desempenhar, né, através da sua ligação com a serotonina, uma determinada função. Então o que acontece? A locarcerina, ela vai atuar estimulando a serotonina através de receptores muito específicos. Por isso que a gente chama a locarcerina de uma droga, a gente fala que ela é uma agonista de serotonina bem seletivo, né? Porque ela seleciona muito esse receptor. Ela atua através dos receptores 5HT2C. Por quê? Porque o 5HT2C, ele está localizado onde? No hipotálamo. Então é lá que a gente vai ter as nossas principais funções de saciedade, né? De melhora metabólica. Só que assim, é muito difícil para a indústria, né, para a indústria farmacêutica desenvolver uma droga tão seletiva, porque se a locarcerina atuasse só aqui, ela seria isenta de efeitos colaterais. O problema é que ela também tem uma pequena ação nos receptores 5HT1B, que estão presentes nas válvulas cardíacas, e 5HT2A, que estão presentes no córtex cerebral e que está muito relacionado ao humor, por exemplo. Então o que acontece? Quando você dá locarcerina para um paciente, você vai estimular a saciedade desse paciente, você vai diminuir o apetite desse paciente, você vai fazer com que a saciedade, o start de saciedade venha antes, mas você também pode ter uma pequena ação em válvulas cardíacas e uma pequena ação sobre o humor desse paciente. Então, se você dá uma droga dessa para um paciente que tem problemas de válvulas cardíacas, um paciente cardiopata, por exemplo, você pode ter problemas, você pode ter efeitos colaterais. E se você dá a locarcerina para um paciente que tem problemas de humor, um paciente, por exemplo, tem distimia, que é aquele mau humor crônico, né? Ou um paciente que tem problemas aí de bipolaridade, você pode acentuar o problema. Então por que eu tô falando tudo isso para vocês? Eu sei que às vezes fica um pouquinho confuso, mas eu tô tentando mostrar para vocês com tudo isso que qualquer droga, se você conhece bem o mecanismo de ação, você vai entender que ela não pode ser dada para qualquer pessoa. Eu vejo muita gente aí comprando Belviq, né? Quando a locarcerina não tinha sido liberada, eles compravam o Belviq por internet. E assim, a gente não sabe, né? Não tem um médico ali acompanhando, né? E a gente não pode esquecer desses efeitos aqui. Então, de repente, é um paciente que está comprando a locarcerina e tomando, que é bipolar. Isso pode desencadear uma crise feia nesse paciente. De repente, é um paciente que tem um problema de válvula cardíaca, tem um prolapso de válvula mitral, não sabe, isso é muito comum, e vai lá e toma uma medicação que pode piorar o problema dele, causar problemas sérios de saúde. Então, assim, a locarcerina é uma droga boa, ela é uma droga relativamente segura. Eu tenho pacientes em uso de locarcerina, né, principalmente pacientes que têm esse problema da saciedade, de demorarem para se saciar. Só, gente, que a indicação tem que ser muito precisa, porque apesar dela estimular, dela atuar nesses receptores de serotonina, ela ser considerada uma droga altamente seletiva, a gente percebe que ela não é tão seletiva assim. E então, assim, a grande preocupação da locarcerina, né, com todos os trabalhos que foram feitos, foi com o problema cardiovascular, o problema de válvulas cardíacas. Ainda bem, né, graças a Deus, ainda não conseguiram mostrar que exista, né, uma atuação grave, né, que ela desencadeie problemas sérios em pessoas rígidas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com pacientes que têm problemas de válvulas cardíacas. Eu tô falando tudo isso para mostrar mais uma vez para vocês que drogas emagrecedoras não são brinquedos, não são coisas com as quais a gente possa brincar. Você tem sempre que procurar um profissional de saúde que entenda da fisiopatologia da droga, para que ele possa avaliar se você realmente tem o perfil, se você precisa. Lembrando sempre que droga para emagrecer não é a primeira escolha de um tratamento para obesidade. Eu sempre bato muito nessa tecla. Dieta, né, mudança de hábitos alimentares, exercício físico, mudanças comportamentais são os pilares básicos para o emagrecimento. As drogas, elas têm indicações bem pontuais, bem precisas e devem sempre ser feitas por um profissional realmente habilitado e que conheça realmente a fisiopatologia dessa droga, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu estou aberta a perguntas, tá? Vocês podem
fazer questionamentos, não tem problema. A gente vai continuar falando sobre drogas emagrecedoras, nós vamos falar dos incretinomiméticos, dos inibidores de DPP-4, nós vamos falar de várias drogas ainda durante a nossa série e eu espero que vocês consigam assimilar que realmente existe todo um risco-benefício que tem que ser bem analisado, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!